Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos para mais uma terça-feira, terminando o nosso conteúdo, né, com a matéria de geografia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Vamos lá, aguardando o pessoal entrar um pouquinho. Como é que foram de feriadão? Tudo bem? Bom dia, Célia. Bom dia, o Rian. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana, Beatriz, Guilherme, Israel, Rafael, Sândila, Duarte, Andressa, Rafaela, Aline. Bom dia a todos. Rian, bom dia, Rian. Salve, professor. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Então, como é que nós fomos de feriado aí, tranquilos? Curtimos muito o Dia dos Mortos. Bom dia, Rafaela, também. Então, ontem, 2 de novembro, né? Dia dos Mortos. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Continuar nosso assunto da última aula, a gente estava falando sobre agricultura no Brasil. Não era isso? Então, se não fosse a pandemia, vocês estariam neste próximo domingo fazendo a primeira prova do Enem. Só que nada acontece como planejado, né? As coisas podem mudar extremamente, e foi o que aconteceu. Agora nós temos aí nada mais, nada menos que 2 meses e meio a mais de preparação. Vai ser esse novembro, o dezembro e metade do janeiro. A gente tem de preparação. O pessoal está brincando, né? Porque o curso tem muito mais do que 16 pessoas e o pessoal ainda estão de folga, estão fazendo não sei o quê. Bom, antes da gente começar a aula, os recadinhos da paróquia, né? Hoje eu tenho uma live com a candidata a prefeita do PP, Adriana Acorce. Você já notou que o nosso canal está fazendo live com todos os prefeitáveis, né? Inclusive, o último compromisso do Maguito Vilela, do candidato Maguito Vilela, foi na live do Maigel. Ele saiu da live do Maigel, que foi uma sexta-feira, né, às 19 horas, e aí, quando foi 21 horas, ele estava internado, né? E toda a complicação que ele teve, vocês sabem, que está lá no Hospital Albert Einstein, tentando se tratar. Então, a gente tem aí, né, essa visão que a gente já fez com quase todos os prefeitáveis. Está faltando o Gustavo Gaia, que de última hora cancelou, e o Vanderlan, né, que marca, desmarca, marca, desmarca. Eu não sei se vai acontecer com ele, porque é interesse dele, nós não estamos correndo atrás de político nenhum, apenas queremos apresentar as propostas para que as pessoas decidam e decidam bem. Vamos lá, então. Vamos continuar com a nossa aula. A nossa aula era agricultura. É esse assunto aqui, a nossa aula. Agricultura. Então, nós já começamos nesse assunto. Eu disse a vocês que esse assunto é importantíssimo. Esse assunto aqui, ele é importantíssimo. Não tem prova do Enem sem temas de agricultura.
E os temas de agricultura do Enem, esses temas de agricultura do Enem, eles são em vários assuntos que envolvem a agricultura. Agronegócio, biotecnologia na prova de biologia, poluição ambiental, como poluição dos solos, poluição das águas, na prova de química e também na prova de geografia. Estrutura fundiária, que fala sobre reforma agrária, origem do latifúndio, lei de terras na prova de história. Na prova de geografia, a gente vai ter aí a reforma agrária também, na prova de geografia, a gente vai ter, na prova de geografia, a gente vai ter sobre agricultura, o agronegócio, a gente vai ter na prova de geografia sobre agricultura, questões relacionadas a sistemas agrícolas. Então, é um tema muito amplo que você vai encontrar no Enem em várias áreas, né? Então, a gente vai ter várias áreas do Enem, mas aqui tem um mosquito enjoado, rapaz. Oh, tomei banho sábado e até hora. Esse mosquito não me deixa em paz, ó. Então, aí a gente vai ter o quê? Essa prova é o tema agricultura. Por isso nós estamos indo bem devagar. Nós já vimos onde surgiu a agricultura, a definição de agricultura, vimos que ela é muito antiga e os primeiros indícios dessa agricultura estão nas terras áridas da Mesopotâmia e no Egito Antigo. Vimos que a agricultura não é a causadora da fome no mundo. A causadora da fome no mundo é a má distribuição de recursos, é a má distribuição de riquezas. Né? Então, a agricultura não é a causadora da fome no mundo. Vimos que, como eu falei, a agricultura é muito antiga e o surgimento da agricultura provocou o que nós chamamos de Revolução Neolítica. Ou seja, foi a partir da agricultura que o homem deixou de ser nômade, virou sedentário, que o homem desenvolveu a produção excedente, que surgem as diferenças de classes, que surgem ricos e pobres, que começa a ideia de escravização. E aí, para proteger os ricos contra os pobres, vêm as religiões, vem a criação do Estado como o Estado egípcio, e aí a sociedade se torna complexa. Mas a Revolução Neolítica é uma das revoluções mais importantes para a humanidade. Essa Revolução Neolítica foi a invenção das técnicas agropecuárias. Foi ela que promoveu a existência da humanidade em toda a superfície terrestre. Porque se não tivesse ocorrido a Revolução Agrícola ou a Revolução Neolítica, a gente hoje, provavelmente nós não estaríamos na superfície da Terra, ou se estivéssemos, estaríamos ainda espalhados em bandos. Então, foi a revolução da agricultura que tirou o homem da fome e possibilitou o homem a se espalhar por toda a superfície da Terra e chegar hoje aos 8 bilhões. É lógico que essa revolução neolítica foi sendo aperfeiçoada, deu um grande impulso com a Revolução Industrial do século XVIII, com a Revolução Industrial do século XIX e, principalmente, com a terceira Revolução Industrial do século XX, que é a Revolução Técnico-Científica e trouxe uma outra revolução, que eu já expliquei a vocês, a chamada Revolução Verde, que é a aplicação de tecnologia à produção, máquinas, implementos, adubos químicos, fertilizantes, agrotóxicos, sementes selecionadas, clonagem de sementes de raças. Então, a gente vai ter aí a Revolução Verde. A partir da Revolução Verde, ou seja, a partir mesmo dos anos 50, é que nós chegamos, é que o mundo chega a essa conclusão.
O crescimento da população não causa fome. O que causa fome é a má distribuição das riquezas e a má utilização dos solos. Então, a gente tem aqui o surgimento da agricultura, né? Nesse surgimento da agricultura, nós vimos a importância da agricultura. Para que serve a agricultura? Para produzir alimentos, primeira importância. Segunda importância do mundo industrializado, produzir matéria-prima e energia. Terceira importância, gerar lucros. E quarta importância, ela tem uma importância internacional muito grande em manutenção da diplomacia entre os países, pois os produtos agrícolas são os mais comerciados no mundo. E nenhum país comercia com outro país inimigo. Então, os produtos agrícolas geram uma diplomacia maior no mundo inteiro. Bom, aí a gente tem o quê? No mercado mundial, a gente parou mais ou menos por aqui. Ó. O agronegócio, perdão. O que é o agronegócio? Em provas de vestibulares e Enem, ele pode ser chamado também, em inglês, de agrobusiness. O agronegócio é um conjunto de atividades econômicas que envolvem comércio, que envolve indústria, que giram em torno da agricultura e da pecuária. Então, a indústria de alimentos faz parte do agronegócio, porque geralmente esses alimentos são de origem agropecuária. Né? O comércio de produtos, de maquinário, de fertilizantes, o comércio de produtos do agronegócio, né? Tudo isso gira em torno do agronegócio. Como diz a propaganda da Globo, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Não podemos, como muitos professores por aí saem criticando o agronegócio e dizer que o agronegócio ele é ruim. Não. Ele não é ruim, sobretudo numa sociedade que a gente vive hoje, a sociedade moderna. Ele é responsável por aproximadamente 49% de todos os empregos do país. Gira diretamente esses empregos, diretamente, em alguma atividade que, se a agropecuária falir, essa atividade vai falir também. Inclusive, atividades comerciais das cidades dependem da agropecuária. Então, o agrotóxico, ele sempre troca agrotóxico por agronegócio. O agronegócio, ele capacita a grande produção de alimentos que nós temos no mundo. E essa capacitação de produção de alimentos no mundo faz com que sobre alimentos para a população. Como eu disse, se todos não se alimentam e não se alimentam bem, é uma questão muito mais do sistema de vida e o sistema econômico que a gente usa do que a própria falta. Né? O agronegócio, os produtos do agronegócio são chamados de, olha aí a palavra, commodity. O que é commodity? Geralmente é produto da agropecuária destinado à exportação. Produtos de exportação. Nós, o Brasil, sempre tivemos agronegócio. Sempre cultivamos coisas voltadas para a exportação e voltada para o lucro de alguns em detrimento da qualidade de vida da maioria. O nosso processo de colonização foi toda baseada numa agricultura voltada para a exportação. Primeiro, a cana-de-açúcar, que vai do século XVI ao século XVIII. Depois, no século XVIII, a gente dá uma parada para mineração, também voltada para a exportação, né?
recursos primários voltados para a exportação pode ser chamada de commodity. E o que é primário, o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. Então, no século XVIII, a gente vai ter extrativismo mineral, né? No século XIX, com esgotamento, a gente vai ter o ouro, né? Então, no século XIX, a gente já tem o ouro. E hoje a gente vai, perdão, o esgotamento do ouro, a gente já tem o café, e o café vai até quase a metade do século XX, para ser mais precisamente ali até os anos 30, com a quebra da Bolsa de Nova York em 29. E aí a gente parte para a industrialização até chegar no Brasil moderno que nós temos hoje. Então, essa industrialização do Brasil moderno é o que a gente vai dizer de o Brasil se especializou em commodity, pois nunca houve uma redistribuição das terras. Os latifundiários que conquistaram as terras lá no período colonial, a maioria dessas terras não foi redistribuída e não houve uma justiça social no Brasil. Assim sendo, o agronegócio depende totalmente desta revolução verde. Cuidado que essa revolução verde sempre cai no vestibular. Sempre cai no Enem. Como eu já disse a vocês, ela veio na terceira revolução industrial. E na terceira revolução industrial, ela veio acompanhada de grande desenvolvimento técnico-científico aplicado à produção. Aí surge realmente o agronegócio, surge a agricultura de rico, pois é a agricultura de rico que tem capital voltada para o lucro e tem capital para volumosos investimentos em tecnologia, seja ela de maquinário, seja ela de, de produtos agrícolas, né? Seja ela na pesquisas de melhoramento de sementes ou de raças, né? Então a gente vai ter aí, ó, uma consolidação do agronegócio com a Revolução Verde, né? Então o que foi Revolução Verde? Revolução Verde foi o amplo desenvolvimento técnico-científico que começou na terceira Revolução Industrial. Lá nessa terceira Revolução Industrial começou lá nos anos 50, pós Segunda Guerra Mundial, e cada dia que passa está avançando. A clonagem de animais começa nessa Revolução Verde. Lá nos anos 50, se desenvolveu quase 90% do que a gente tem de conhecimento de clonagem hoje. Até que nos anos 90, final dos anos 90, foi divulgado a clonagem da ovelha Dolly. Vocês estão lembrados dela, né? Então, a gente vai ter essa Revolução Verde. Essa Revolução Verde provocou a modernização da agricultura e provocou várias consequências. Como, por exemplo, uma dessas consequências foi, deixa eu ver aqui, uma dessas consequências, por que isso aqui caiu? Vamos voltar aqui. Uma dessas consequências da Revolução Verde foi essa modernização da agricultura. E a agricultura moderna, hoje a gente tem orgânicos, que é produto para rico, orgânico, aquele produto que utiliza tecnologia, mas não utiliza agrotóxicos, sem nenhum pesticida, sem nenhum adubo químico. Então, logicamente, sem isso, a produção vai ser bem menor. E como, teoricamente, eles são mais saudáveis, a pequena produção se esbarra na grande procura. Pequena produção, grande procura,
preços elevadíssimos. Então, Enem e vestibular sempre perguntam quais são os problemas dos orgânicos. Os problemas dos orgânicos são esses problemas ligados à pequena produção, ligados à baixa tecnologia, ligados ao preço. Produtos orgânicos são muito mais caros, você pode visitar qualquer supermercado e procurar produto orgânico, você vai ver o preço bem mais elevado. Ou seja, a classe social mais baixa acaba consumindo o produto do agronegócio. O que é o produto do agronegócio? É esse produto que é fabricado à base de grandes propriedades, à base de muitos agrotóxicos, muitos venenos, tanto químicos, né? Quanto também adubos químicos, né? Produtos com muito pesticidas. No Brasil, nós estávamos, até falamos na aula passada, o atual governo, no início do ano passado, liberou 160 novos tipos de agrotóxicos que são condenados no mundo inteiro e que só são usados aqui no Brasil, né? Condenados pela periculosidade, pela capacidade de intoxicação, pelas doenças que eles provocam e quem os consome. Mas aí, para dar mais lucro aos produtores, esses agrotóxicos ele aumenta a produção, mas a produção sai de muita baixa qualidade, né? Os hidropônicos são produtos que aquela agricultura com muita tecnologia também, criado em produtos cultivados em estufas, com a presença constante de técnicos, de engenheiros, né? E os transgênicos. Os transgênicos a gente já sabe o que é. Perguntem mais para os seus professores de biologia sobre os transgênicos. Ainda existe muito mito em torno dos transgênicos. Por que mito? A parte dos ambientalistas dizem que eles podem provocar catástrofes aos meio ambientes. E tem uma parte menor de cientistas que diz que isso é bobagem, que isso não vai acontecer. O certo é que a gente não tem uma resposta extremamente correta para o uso desses transgênicos, né? E assim como os transgênicos é praticado muito pelos grandes produtores, tanto os transgênicos ou tecnologia em geral, é de sistema agrícola de grande produção. Então, a inseminação artificial e até a clonagem. Talvez alguns de vocês vão caminhar por esse espaço, essa estrada aí de ser engenheiro agrícola ou de serem veterinários. Então, hoje, com essa tecnologia, com essa revolução verde, o trabalho no campo não é mais daquele matuto, não é mais daquele homem analfabeto, não é mais daquele homem que, além de ser matuto e analfabeto, é aquele que não sabe utilizar tecnologia. O trabalho no campo da enxada está desaparecendo. E isso gera uma outra consequência, que eu acho que foi até eu que falei com vocês, sobre urbanização, que é a saída do homem do campo para as cidades, né? A grande concentração de terras ligada, essa grande concentração de terras ligada ao desenvolvimento técnico-científico, gera desemprego no campo, e desemprego no campo leva ao êxodo rural, e o êxodo rural promove o crescimento das cidades de forma anômala, de forma desorganizada, gerando os principais problemas urbanos. Olha um dado que eu te coloquei aqui. Se cair alguma coisa sobre problemas urbanos no seu tema de redação, você pode apontar ali nas propostas de intervenção também uma reforma agrária. Porque com uma reforma agrária, com uma redistribuição melhor das terras,
haveria o quê? O desinchaço das cidades. E sobraria mais emprego, sobraria mais meios de transporte, sobraria mais escolas, as pessoas tinham salários melhores, a pequena propriedade planta alimento, então mais alimento na produção significaria diminuição do preço, entendeu? Então, você tem que entender que a prova, principalmente ciências humanas, ela é toda assim, ó, toda montada, toda engendrada numa forma que vai pegar os conhecimentos de várias áreas ou de vários temas, como vocês queiram. Aqui a gente tem, olha, nós paramos aqui exatamente nesta palavra, Mapitoba, né? Mapitoba ou Matopiba. O Enem e vestibulares não usam muito essa palavra Mapitoba. Surgiu como o nome, surgiu como Mapitoba, e a mídia, não sei porquê, né, esse pensamento maldoso, transformou de Matopiba, trocou o Tó pelo Pi. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Mapitoba está nessa área vermelha aqui, ó. Essa primeira área era a antiga fronteira agrícola do Brasil. Era por essa região que fronteira agrícola quer dizer área desocupada que estão expandindo a agropecuária. Já do século XX para cá, e principalmente dos anos 70 para cá, por que os anos 70? Porque nos anos 70 que vai chegar aqui o desenvolvimento lá dos anos 50, a Revolução Verde. Ela leva aproximadamente 20 anos para chegar no Brasil. Antigamente a globalização era bem mais lenta. Nos anos 70, ela vai chegar aqui em pleno governo militar, que vai criar o Estatuto da Terra, que vai exigir que o dono da terra pague férias, 13º, salário mínimo, fundo de garantia para o trabalhador. E você pensa, nada mais justo. Sim, é justo para o trabalhador do campo. Mas essa medida foi feita não com o objetivo de beneficiar o trabalhador, ela foi feita com benefício para beneficiar a empresa estrangeira que estava entrando e vendendo máquina, colheitadeira, insumos. Porque se você é dono de uma fazenda, tem 150 pessoas trabalhando para você, são 150 férias, 150 salário mínimo, umas 50 licença maternidade, mais os encargos, os impostos, os encargos sociais. Então, o indivíduo, o dono da fazenda, for colocar na ponta da caneta, é melhor dispensar 150 pessoas e comprar um trator e uma colheitadeira. Então, eu abro o mercado para industrialização e essa pessoa excedente no campo, desempregada no campo, vem para a cidade tentar a vida. Por isso que começa o êxodo rural e começa a urbanização no Brasil. Em 1972, 51% da população brasileira está morando nas cidades. Hoje, 2020, a gente espera que o próximo censo dê uma ideia de que aproximadamente 89 a 90% da população mora nas cidades. No estado de Goiás, 94% da população do estado de Goiás mora na cidade. Dos 94%, 40% mora nos arredores da capital. Então, a gente tem aí essa questão aqui. O Mapitoba, ou Matopiba, é a mesma coisa, é a área de nova fronteira agrícola. No Tocantins, no Pará, no Piauí, no Maranhão, né? e na Bahia. Então, essa parte do Tocantins aqui, principalmente,
tem um grande desenvolvimento com o cultivo de grãos, soja, arroz, mas essa parte do Tocantins tem também uma grande crítica da forma com que está ocorrendo essa expansão, porque essa parte do Tocantins já é considerado a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é todo o espaço dentro do território brasileiro que é de clima e floresta equatorial. Então, essa parte é considerada a Amazônia. Tá? Então, a gente tem o Matopiba ou o Mapitoba. Né? Aqui a gente tem um mapa falando sobre a insegurança alimentar. Quanto mais escuro for o azul, menos é a insegurança alimentar. E quanto mais caminhando para o amarelo, para o marrom, uma cor amarelada e mais escura, seria mais fome. Olha, o Brasil, recentemente, em 2015, o Brasil saiu do mapa da fome. O mapa da fome é um gráfico que a ONU faz e ela coloca nesse gráfico todos os países em que, no mínimo, 5% da sua população passa fome. Em 2015, o governo da Dilma fez muita propaganda, inclusive isso foi usado como propaganda eleitoral, mas parece que não convenceu muita gente, não. O Brasil saiu de 5,2% de população faminta. No primeiro mandato de Lula, a gente tinha quase 7%. Então, a gente saiu de 5,2% no governo da Dilma. Não estou fazendo campanha para PT, não, viu, gente? Tem nem época de estar fazendo campanha disso. Para 4,5%. E aí o Brasil comemorou, a ONU comemorou, a ONU sempre olhou com bons olhos os programas governamentais como Fome Zero, Bolsa Família e tal. Né? E aí a gente tem o quê? O Brasil saiu do mapa da fome. Agora, por causa da crise de 2008, no Brasil ela chega em 2016, se espalhou no mundo, acredita que a ONU faz esse levantamento de 10 em 10 anos. Acredita que o Brasil tenha voltado para o mapa da fome. Acredita-se que aumentaram o número de desempregados no Brasil e aumentaram o número de pessoas que passam fome. Apesar do nosso presidente ter afirmado nessas lives que ele faz que o Brasil não passa fome. Aliás, não foi nem na live, foi perante um integrante da OMS, que ele não acredita que o Brasil passa fome, porque para ele passar fome é estar vivendo nessa condição aqui, ó. Ele acredita que passar fome é essa condição. Mas isso vai além de passar fome. Isso é miséria absoluta. Né? Então, o presidente não sabe das condições dos moradores de rua no Brasil. Os lugares que mais passa fome no Brasil não é no campo, é muito mais nas cidades, nos grandes centros urbanos. Né? Passar fome para as ciências sociais não é a sensação de vazio no estômago. Passar fome é a falta dos ingredientes necessários a uma boa alimentação. No mínimo 2.000 calorias por dia. Porque se passar fome fosse sensação do vazio no estômago, seria fácil. Era só distribuir para o brasileiro um kit de farinha e mandar ele comer com água quente. No início do primeiro mandato do governador Dória, ele chegou a fazer ração para distribuir para os sem-teto e como merenda nas escolas. É um absurdo, né, gente? Eu vou alimentar a população mais carente com ração, sendo que alimento perde no Brasil. Você já teve a oportunidade de olhar o lixo de um shopping center? Dá uma voltinha
naquelas praças de alimentação, você já viu a quantidade de resto de comida, a quantidade da produção que se perde no Brasil, no transporte, no armazenamento, chega a 42% da produção agrícola do Brasil perde no armazenamento ou no transporte. Porque isso depende também de infraestrutura, como energia, como transporte, um conjunto de infraestrutura. Mas, enfim, na América Latina, a gente tem alguns vizinhos do Brasil que passam mais fome no Brasil, tanto que esses países aqui têm muita migração para o Brasil, e o continente que tem maior intensidade de fome no mundo é a África, seguido pela Ásia. Então, a gente vai ter esta situação aqui. Né? Ó, aí é o mesmo gráfico de lá, aí também a quantidade em milhões de pessoas que passam fome. Se o mundo tem 8 bilhões de pessoas, então é de 10 a 12% da população. Aqui pegou como 7, né? 12% da população, ou seja, 842 milhões de pessoas passam fome e cerca de 400 mil pessoas, de 350 a 400 mil pessoas, não saem dessa condição e, além de não saírem dessa condição, são as causas de morte de quase 500 mil de pessoas. Ninguém morre de fome, ninguém morre de sensação de vazio no estômago, mas você morre das doenças que são trazidas pela subnutrição. Nos anos 90, até as organizações sociais, como as igrejas, a própria Igreja Católica criou nos anos 90 a pastoral da criança. Se você pegar as revistas Veja, Época, Isto É, e olhar a capa dos anos 90, a capa dessas revistas vinha sempre uma questão que o Brasil tinha que resolver: a fome. Ainda existe a fome no Brasil, mas hoje a maior causa de doenças que aparecem no Brasil são doenças ligadas à obesidade, muito contrário da fome. Diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, ligadas à obesidade ou ligadas ao fato de maus hábitos alimentares. Então, é nessa situação simples que você tem que entender essa condição da